Bom, gurizada, vamos ver então o pré-exame PUCRES, né? PUCRES 2014. Vamos ver o que a PUC pode nos apresentar. Na linha do Enem, eu queria lembrar vocês que a PUC está apresentando várias questões envolvendo o quê? Envolvendo textos que remetem a alguma passagem que mostra uma experiência que um químico antigo fez, uma experiência de uma descoberta famosa, ou então alguma passagem que remete a um fogão, a pólvora, a uma chuva ácida, a um carro que usa gasolina e ele quer saber sobre hidrogênio, enfim, está remetendo ao cotidiano de vocês. A PUC está botando bastante texto e esse texto sempre tem, atenção, Louquinha, tu que está me ouvindo aí, vai procurar no texto que tem a resposta da questão. Sempre tem alguma coisa. Eu me lembro que algum tempo atrás caiu uma assim, o cidadão criou um novo ar com mercúrio. Os alunos foram procurar mercúrio na tabela. Só que no texto dizia, o rato viveu o dobro do tempo. E ele próprio, o cidadão, experimentou o novo ar. Cara, se o cara experimentou, ser humano, rato, só respira oxigênio, cara. Não podia ser o mercúrio. Então é isso que o cara não está se dando conta. O texto, às vezes, está dando o caminho, está falando de alguma coisa do cotidiano. Teve uma época aí que falava que o hidrogênio tinha 3 vezes mais energia por massa do que a gasolina. Se tu descobrisse a massa da gasolina, tu sabia que tinha que usar 3 vezes menos de hidrogênio. Por que o hidrogênio tinha que usar 3 vezes menos massa? Porque ele tinha 3 vezes mais calorias, mais energia. Enfim, a dica que eu vou te dar antes de começar é isso. Textos remetendo ao cotidiano, remetendo à bioquímica, remetendo à chuva ácida, poluição e combustíveis, tá? Bom, com isso então eu começo aqui falando sobre combustíveis, né? Combustíveis. A PUC tem botado bastante questões envolvendo combustíveis. Nesse sentido, se vocês tiverem a chance aí de dar uma revisada, o que vocês teriam que olhar? Olha, uma combustão, primeira coisa, uma reação de combustão, o que ela tem? Ela tem o combustível mais o comburente, dando óxidos dos elementos presentes no combustível. Quem é o comburente? Oxigênio. Um combustível, metano, por exemplo. Bom, vai dar o quê? Óxidos de carbono, se a queima for completa, CO2, mais óxido de hidrogênio, água. Isso vai ter um ΔH negativo menos X calorias, certo? Então, isto aqui é a energia gerada na queima do metano, certo? Bom, mas se eu queimar um carvão, por exemplo, que é sólido, bom, o metano é gás, queima bem. O carvão, se tu queimar, tu pode até ter o óxido, mas provavelmente tu tem aí o óxido mais fuligem, que é carvão que não queimou, fuligem. E ainda tu tenha o produto de uma queima incompleta, que é o CO, que é o monóxido. Então tu vai ter o dióxido de carbono, quando queimou completo aquele carbono, tu vai ter a fuligem quando não queimou nada e tu vai ter o CO quando queimou incompleto. Inclusive aqui é interessante da gente ver. Aqui o carbono está no máximo de oxidação dele, mais 4. Aqui ele está no mínimo, não mínimo, mas ele está 0. E aqui ele está mais 2. Então percebam, ele partiu de 0. Se permanecer a fuligem, não queimou. E se não queimou, ainda pode ser queimado. Agora, aqui queimou parte, queimou incompleto, certo? Porque ele ainda pode ir até mais 4. E aqui queimou completo, né? Lembrando que o CO2 é sempre o máximo de oxidação que o carbono chega. Se o carbono chegou no CO2, ele não queima mais, porque ele já chegou no máximo NOx. Agora, se ele está no 0, ele ainda pode queimar? Pode queimar. Pode oxidar. Queima é uma oxidação. Se ele está intermediário, CO, ele pode queimar? Pode queimar. Resumindo, fuligem é carbono puro, carvão que não queimou, pode queimar. CO é o óxido incompleto, como é que ele queimaria? Ora, mais um meio de O2, ele vai gerar o CO2. Então, ele aqui teria a queima completa, porque ele iria mais 4, tá? Bom, o que mais? O metano aqui, ó, seria o NOx menor do carbono, porque quando o carbono está ligado a hidrogênio, ele é negativo. Ó.
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então esse carbono aqui vira menos 4, que está ligado a 4 hidrogênios. Então qual é o NOx do carbono? De menos 4, aonde? No metano, até mais 4, aonde? No gás carbônico. Por isso que gerar gás carbônico é gerar um produto que não queima mais. É a queima completa, a queima máxima, né? Lembrando que se essa queima aqui é completa, vou chamar de ΔH1, e eu vou dizer que essa aqui é incompleta, tem um ΔH2, que eu vou chamar de menos Y calorias, X certamente é maior que Y. A caloria gerada numa queima completa é maior que as calorias geradas numa queima incompleta. Muitas vezes isso é visível, e a PUC já cobrou, na chama. Essa chama de queima completa ela é mais quente, porque gera mais energia, e não é brilhosa, porque não tem o material da fuligem que pode ficar incandescente, pode queimar e brilhar. Então essa aqui é a chama azulada, a chama da queima completa, enquanto que a chama que gera fuligem, ela tem fumaça preta, e muitas vezes essas partículas entram em combustão e ficam incandescentes e gera uma chama amarelada. Chama amarelada com fumaça preta é queima incompleta, tem fuligem. Mais luminosa, mas menos quente. Já a chama azul é uma chama mais quente, onde eu tenho uma queima mais completa, e aí eu não tenho material particulado, não tenho fuligem e também não tenho material incandescente. Isso acontece porque, por exemplo, o metano é gás, o combustível é gás e o comburente, o oxigênio, também é gás. Gás com gás se difunde bem, a queima é perfeita. Se eu pegar um líquido, ele queima pior do que o gás, porque daí já tem a superfície de contato e tal. Um líquido viscoso, óleo diesel, óleo de caldeira, é pior ainda, ele queima pior. E o carvão, que é sólido, é ainda pior. Então vocês imaginem, quanto mais tende ao gás, mais queima completa, melhor é. Quanto mais tende ao sólido, mais dificuldade, mais chance de queima incompleta, mais chance de material particulado e menos energia. Tá? Outra coisa, quanto mais tende ao sólido, mais contaminado com enxofre. Tá? E qual é o problema de estar contaminado com enxofre? Está contaminado com enxofre, reage com oxigênio, gera o SO2. O problema é que o SO2 continua reagindo com o oxigênio e gera o quê? O SO3. E o SO3 reage com a água da chuva para gerar ácido sulfúrico que cai nas nossas cabeças, nas fachadas, enfim, H2SO4, tá? Então, cuidado, cuidado. Metano é gás, não vem contaminado com enxofre. Gasolina, praticamente nada, é um líquido ralinho. Óleo diesel, que é mais grosso, já vem contaminado com enxofre, já produz chuva ácida. Óleo de caldeira, mais chuva ácida. E carvão, que é sólido, nossa, então carvão é muito contaminado com enxofre, muita chuva ácida. Certo? Sem falar que quanto maior a cadeia, gasolina, pessoal, vamos lembrar um pouquinho aqui dos derivados do petróleo, né? A gasolina, pessoal, vai ter 8 carbonos. O óleo diesel vai ter em torno de 20 carbonos, né? O carvão, nossa, o carvão vai ter muito mais, o carvão vai ter mais de 100 carbonos. Então, aqui nós vamos ter 8 mols de CO2. Aqui nós vamos gerar 20 mols, porque o diesel tem em torno de 20. Aqui nós vamos gerar mais de 100 mols de CO2. Se eu pegar o gás natural, o GNV, o gás natural veicular, eu vou ter 1 mol de CO2. Então, em termos ambientais, é óbvio que quanto maior a cadeia, mais grosso, mais tendendo ao sólido, mais CO2, e mais CO2 é mais efeito estufa. É mais efeito estufa, certo? Então é melhor queimar metano, que hoje em dia os caras usam nas termoelétricas gás natural, do que queimar carvão, do que queimar diesel e até a gasolina. Ainda nós temos que lembrar aqui que em termos ambientais e energéticos há outras duas coisas importantes. Os biocombustíveis. E já caíram bastante na PUC. Nós temos 2 biocombustíveis. O etanol e o biodiesel. Sendo que o etanol é um álcool e o biodiesel é um éster. Sendo que o etanol vem da glicose da cana, da beterraba, por fermentação, gera o álcool. Fermentação. Enquanto que o biodiesel vem do óleo.
Aqui nós temos a glicose da cana, né? Aqui nós temos o óleo, a gordura. O que o óleo e a gordura é? Um glicerídeo, que é um tipo de lipídio. Qual é o problema? Para não confundir com a glicose que está na cana, que é um glicídio. A PUC já fez isso. Qual é a matéria-prima para o álcool? Glicose. Glicose é um glicídio. Qual é a matéria-prima para o biodiesel? Óleo, gordura, que são glicerídeos, lipídios. Tá, mas quimicamente falando? Bom, quimicamente falando, um glicídio é um poliol, vários OHs, junto com o grupo aldeído ou cetona. Tanto que eu tenho as aldoses e as cetoses. Agora, o importante aqui, poliol, vários OH. Um açúcar, um carboidrato, um lipídio tem vários OH. Por isso ele é muito hidrofílico, muito solúvel em água, o açúcar, né? Porque ele tem vários OHs, certo? Bom, tá aí e o biodiesel. O biodiesel tem o quê? O óleo, a gordura, o glicerídeo. Ésteres. Ésteres derivados de ácidos graxos. Tá, mas só um pouquinho, Pierre. Se a gordura e o óleo é éster, o biodiesel também é éster. Como é que se forma? Ah, por uma transesterificação. Os ésteres presentes no óleo, na gordura, reagem com um álcool e formam um outro éster mais simples de ser queimado. Então, cuidado, o óleo, a gordura, que são ésteres mais complexos, sofrem uma transesterificação e formam o biodiesel, que é um novo éster que é para ser queimado. Agora, se perguntarem, da onde parte o álcool etílico? De um poliol aldeído ou poliol cetona e se transforma num álcool simples. E aí a gente queima, vem da cana, do açúcar. Tá? Já o biodiesel, ele parte de um óleo de uma gordura, que é um glicerídeo, que é um tipo de lipídio, que são ésteres derivados de ácido graxo, ésteres de cadeia longa, que eu reajo com um álcool e transformo em outro éster, com uma cadeia mais simples, mais fácil de ser queimada. Tá? Então vocês veem o que eu já falei, aproveitando os combustíveis, já falei de bioquímica envolvendo glicídios, açúcares, matéria-prima para álcool, e lipídios, glicerídeos, óleos e gorduras, ésteres, matéria-prima para biodiesel, certo? Então, um panorama geral, envolvi poluição, envolvi tipos de combustível, até um pouquinho de termoquímica e envolvi bioquímica, né? E além de que a gente viu alguns exemplos de combustíveis derivados do petróleo, certo? Então, esse é um panorama que está caindo muito na PUC. Falei de chama, falei de fuligem, de material particulado, isso tudo está caindo bastante aí na PUC, certo? Então, essa é uma parte mais, vamos dizer assim, do cotidiano. Agora nós vamos ver uma parte mais teórica aqui do pré-prova da PUC. Vamos adiante. Bom, gurizada, então, pegando a parte teórica aí da PUC, né? Uma boa chance esse ano é questãozinha envolvendo tabela periódica, né? Raio e energia de ionização. Eu quero alertar vocês que nas últimas questões da PUC não caiu raio de íon, nem energia de ionização envolvendo íon. Essa parte aqui, ó, raio do cátion é menor que o raio do átomo, que é menor que o raio do ânion. Tá? Então, essa partezinha aqui seria uma boa para a gente dar uma olhada. O que eu acho assim que vocês têm que cuidar, tá? Que a gente não pode esquecer. Se eu tiver um cátion, ele perde elétron e emagrece. Então, o raio iônico fica menor que o raio atômico. Raio atômico é do átomo, raio iônico é do íon. Quando o cara é metal, ele quer perder elétron, então o raio atômico é maior que o raio iônico, porque o raio iônico encolhe. Se for ânion, bom, se for ânion, o raio iônico aumenta, porque o ânion ganha elétron, então o raio iônico é maior que o raio atômico. Repetindo, metais, o raio iônico, ou seja, cátion, é menor que o raio atômico. Há metais, o raio iônico, ou seja, ânion, é maior que o raio atômico, certo? Tá, mas e se forem isoeletrônicos? Eu quero que vocês cuidem do que eu vou mostrar agora. O amador que vai pela tabela vai ver o sódio aqui e o flúor aqui. Quem é maior raio? O aluno que decorou regrinha de flecha, o raio cresce para a esquerda e para baixo. Para baixo porque tem mais camadas, para a esquerda porque tem menos prótons. Marcaria que o átomo de sódio é maior que o átomo de flúor. O problema é que se o cara pedir o cátion, sódio,
e o ânion fluoreto, eles ficaram isoeletrônicos. O sódio tinha 11 elétrons, foi a 10. O flúor tinha 9 elétrons, foi a 10. Pessoal, ficaram isoeletrônicos e nos isoeletrônicos o raio é igual? Não. O raio olha na tabela. Querida, se tu olhar raio de íon na tabela, tu errou. O raio de íon tu tem que analisar se o cara engordou, emagreceu e quantos elétrons ficou. Atenção! O sódio e o flúor são isoeletrônicos, só que o sódio tem mais prótons. Se tem mais prótons, ele puxa mais os elétrons e o raio encolhe. O raio de isoeletrônicos, o cara que está dormindo, olha agora. O raio de isoeletrônicos é inverso ao número de prótons. Quem tem mais prótons, o raio é menor. Então, por exemplo, aqui já tem um erro, né? Tava falando, fiz bobagem aqui, ó. Vamos consertar. Ó, o raio de isoeletrônicos, o Na+, ficou com 11 prótons. O flúor menos ficou com 9. O raio de isoeletrônicos, ele é inverso ao número de prótons. Então, o flúor que tem menos prótons fica com o raio mais gordo. Por quê? Porque tem menos prótons atraindo. Enquanto que o sódio, que tem muitos prótons, o raio encolhe. Eu repito, já que houve essa confusãozinha. Sempre que tiver átomo neutro, tu vai pela tabela, para a esquerda e para baixo. Quando tiver íon, o cátion fica menor e o ânion fica maior. Se forem isoeletrônicos, esquece a tabela e vai olhar número de prótons. Quem tem mais prótons, o raio fica menor. Nos isoeletrônicos, quem tem mais prótons, o raio fica menor. O mesmo cuidado deve-se ter na energia de ionização. Na energia de ionização, geralmente a gente vai lá e marca que o gás nobre, vamos botar o neônio aqui, tem maior energia de ionização. Por quê? Porque a energia de ionização cresce para a direita e para cima. Então o neônio tem maior energia de ionização que o flúor e que o sódio. O gás nobre realmente tem maior energia de ionização. O problema é que se o cara cobrar o sódio mais e o neônio, os dois têm o mesmo número de elétrons, só que o sódio tem mais prótons. Se o sódio tem mais prótons, o raio é menor. Se o raio é menor, o elétron está mais perto do núcleo, está mais difícil de arrancar. A energia de ionização do sódio é maior que a energia de ionização do neônio. Então a pergunta clássica: o gás nobre é sempre a maior energia de ionização? Não, ele perde para o cátion. O cátion consegue ter maior energia de ionização do que o próprio gás nobre, certo? Então esse é um perigo, esse é um cuidado que eu tenho que ter, ok? No mais, cara, dá uma revisada aí em eletronegatividade, eletropositividade e de propriedades periódicas, é isso. Uma questão bem provável na PUC. Vamos dar uma limpada e uma subidinha. Ligações, pessoal, a PUC pode cobrar. Iônica, covalente, metálica, tá aqui, ó. As diferenças, metal e ametal, ponto de fusão alto e conduz corrente menos no estado sólido, metal e hidrogênio, metal e ametal, é a iônica. Covalente, ametal com ametal com hidrogênio, hidrogênio com ele mesmo. Ponto de fusão alto se for cristal, tipo diamante e acílica, ponto de fusão baixo se forem moléculas. Se for o grafite, conduz corrente. Se forem moléculas, se for ácidos em solução aquosa, aí ele conduz corrente, certo? Bom, eu acho que uma outra chance de cair também, tá? Eu não botei, mas a gente pode lembrar. E a metálica? A metálica é metal com metal, é sólida a maioria, então o ponto de fusão é alto, mas o mercúrio é líquido, então tem ponto de fusão baixo. E conduz corrente, inclusive no estado sólido da metálica, porque tem elétrons livres, certo? Então eu acho que de ligação era isso. Dá uma limpada. Outra coisa que é bem típica da PUC é ponte de hidrogênio e forças de Van der Waals. Ponte de hidrogênios ocorrem em moléculas altamente polarizadas. O que significa altamente polarizadas? Tem o H ligado no F, o H ligado no O, o H ligado no N. Qualquer uma dessas que tiver, tu tem um grande polo negativo, que é o A metal, e tu tem um grande polo positivo, que é o hidrogênio. Isso causa uma atração mais forte, conhecida como ponte de hidrogênio. Então, se ponte de hidrogênio é mais forte, não é mais forte que a iônica nem que a covalente, gurizada. É mais forte do que as forças de Van der Waals. Tá, irmão? Onde é que estão as forças de Van der Waals? Estão aqui, ó. São de polo induzido e de polo permanente. Forças de Van der Waals. Tá aqui. Tá? Então, se a ponte é mais forte porque é mais polar, a ponte dá maior ponto de ebulição. E como é mais polar, dá mais hidrofilicidade.
porque ela é mais hidrofílica. Então, tudo que tem, por exemplo, que eu dei na outra ali no início, os polióis, os açúcares, são muito hidrofílicos, tá cheio de ponte, e o ponto de ebulição deles é mais alto. Então, olha aqui quem é que tem ponte importante. Água, amônia, HF, álcoois na orgânica, ácido carboxílico na orgânica, fenol na orgânica, porque tem OH, amina na orgânica, porque tem NH. Esse ano tá na moda a ureia, que os caras estão botando no leite para engrossar. E tu pensar que tá tomando leite bem quentinho, bem nutritivo, e o leite tá pura ureia, porque eles diluíram, botam a ureia para ficar grosso e branco. A ureia tá aqui, ó. A ureia tem ponte de hidrogênio, com certeza. Com certeza a ureia tem ponte de hidrogênio. Dos dois lados ainda, né? Tem NH aqui. Então, ponte de hidrogênio, pessoal, vai aumentar o ponto de ebulição, vai causar mais chance de dissolver em água, isso é bem importante. Já os dipolo permanente, vamos dar uma limpada. Dipolo permanente é quando a gente tem algo polar, tipo SO2, PCl3, o próprio HCl, o próprio HCN da Boate Kiss, que tem gente que vai querer marcar que é ponte porque vai ver o H e o N, mas o H tá ligado no C. Para ser ponte, o H teria que estar ligado no N, cara. Então isso aqui é dipolo permanente. Junto com quem? Com o aldeído na química orgânica. Olha o formol que também está no leite. Os caras estão botando formol no leite para conservar, cara. O formol, carbono sp2, com liga dupla, geometria trigonal plana. O formol tem dipolo permanente, por isso que ele é solúvel em água. Junto com a acetona, que também é dipolo permanente. Junto com o éster lá das gorduras, da fabricação de biodiesel, da fabricação de sabão. Tá aqui, ó. Acetona também é dipolo permanente. Me esqueci aqui de botar o éster, né? O éster das gorduras aqui, eu já tinha posto cetona, vamos botar o éster. Também é dipolo permanente, então aldeído, cetona, éster. Os aletos orgânicos, pessoal, cloro, flúor, também é dipolo permanente. Que mais? Amina terciária, porque não tem ponte. Tá, mas por que a amina terciária não tem ponte e a amina primária tem? Porque a amina primária tem NH, a amina secundária também tem NH. Na verdade, a amina primária tem NH2 e a amina secundária tem NH, né? Enquanto que a amina terciária só tem N. Então, não tem chance de fazer ponte, certo? Então, isso aqui tudo é dipolo permanente, mais fraco que as pontes, então o ponto de ebulição vai ser mais baixo do que quem tem ponte. Tá, e quem não tem nada? Bom, quem não tem nada vai ter o dipolo induzido. Percebo que permanente as moléculas são polares, mas não tanto. Enquanto que forças de dipolo induzido, forças de London, são em moléculas apolares. A atração mais fraca, a maioria é gás. CO2, BF3, que mais? N2, O2. Isso tudo são moléculas apolares, todas gasosas. Por quê? Porque o ponto de ebulição é mais baixo, já que a atração é mais fraca. São moléculas apolares. Tá, e aí como é que eu diferencio se elas forem apolares? Pelo tamanho. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição e maior as implicações. Quanto maior a cadeia, mais dipolos induzidos, mais forças de London. Tá, e se eu tiver duas do mesmo tamanho, mas uma é lisa e a outra é ramificada? A lisa atrai mais. A lisa tem o maior ponto de ebulição, enquanto que a ramificada é mais volátil, ferve antes.